Café com Ufologia. Bom período temporal incerto, amigos e ouvintes do Café com Ufologia. Estamos aqui para mais um dia de gravação nos estúdios Banfield. Meu nome é Lucas Cruz, estou aqui com ele que adora um fone de ouvido branco, Felipe Cruz. E aí, Lucão, tudo certo? Tudo certo, mais um dia virando a noite. A gente só muda o tamanho do fone, né? Geralmente é o grandão, mas quando a gente traz o convidado para poder os dois escutar, a gente fica dividindo o mesmo fone. Mas sempre branco. É sempre é do podcast, né? Sim. E hoje a gente vai estar com um convidado muito especial, né, Lucas? Isso, hoje estamos aqui recebendo uma prata daqui do Sul, né? Prata da casa. Ele que é pesquisador e ufólogo aqui do Rio Grande do Sul, vai comentar um pouco aqui casos aqui ocorridos na região sul. Senhoras e senhores, recebam o seu Márcio Parucini. Bom dia, Márcio. Bom dia, Lucas, Felipe, tranquilo? Beleza? Tudo certo. Ô, Márcio, primeiramente a gente gostaria que tu te apresentasse para o nosso público quem é o Márcio, o que o Márcio faz da vida, do que o Márcio se alimenta. Sexta-feira no Globo Repórter. Cara, Fala um pouquinho de ti. Sou aqui de Porto Alegre, sou porto-alegrense, administrador de empresas, casado. Na questão ufológica, eu já estou aí há um bom tempo pesquisando. Pesquisei muito tempo nos bastidores, aí sem envolvimento com grupo, envolvimento com mídia, revista e tudo mais. Mas aí a gente vai evoluindo nas pesquisas, se aprimorando, e é uma consequência a gente acabar participando de grupos e fazendo outros trabalhos e outras pesquisas. Eu já fui consultor da revista UFO há um bom tempo. Tenho um blog do meu grupo, que atualmente o grupo só sou eu. Estou sozinho, mas às vezes tem apoio do pessoal que me ajudava. Tem um primo que também é do grupo. E eu escrevo lá pro nosso amigo Jackson, lá no Portal Fenômeno, tem alguns artigos escritos lá para ele. Tem um artigo escrito tem artigo escrito na OVNI Pesquisa, artigo na revista UFO. Escrevo também para uma revista lá na Espanha, também digital, Ufologia, revista de ufologia também. Sempre, geralmente, falando sobre casos gaúchos, fraudes e envolvendo aqui o nosso território. Eu tenho alguma coisa de pesquisa com um certo crédito aí fora do Rio Grande do Sul, que é a pesquisa lá no Paraná, do caso de José Carlos Higgins, que eu acabei descobrindo bastante coisa, dando uma engordada nesse caldo aí, como se diz. O Jackson publicou essa minha pesquisa lá dentro do Fenômeno, a partir do caso que já estava publicado no portal Fenômeno, ele incorporou a minha investigação. E tem alguma coisa também aí do caso lá do seu Miro lá, que era da represa do Funil, no Rio de Janeiro, lá em 80, acabou ficando cego e tudo mais. Ele veio morar aqui no Rio Grande do Sul e infelizmente faleceu em 2023. Tinha contato com a esposa dele e tudo, mas era bem aquele período pós-Covid ali que ele era um senhor muito de idade, então eu sempre preservo a prioridade é saúde e segurança das pessoas. O caso vem depois, então infelizmente eu acabei não podendo entrevistá-lo pessoalmente, mas falei algumas vezes com a esposa dele, e é um caso também que eu acabei dando uma estudada por cima, mas não pude me aprofundar porque as questões de pandemia e tudo mais aí. Mas é isso. E de resto aí, sou um pesquisador, considero um pesquisador bem aprofundado na ufologia gaúcha. Eu tenho um trabalho que eu faço desde 2010, que é um banco de dados de casuística da ufologia gaúcha. Conto aí com, vamos dizer, entre registros e casos, que eu chamo de registro quando não foi bem estudado, não foi aprofundado, em torno de 1.200 e quase 1.250 registros. Uhum. E hoje a gente vai conversar sobre casos clássicos, que são, digamos, a maioria conhecidos pelo público aí, pela internet, alguns casos clássicos considerados brasileiros, porque ele tem uma abrangência maior em termos de mídia e repercussão. Alguns casos que repercutiram fora do Brasil com grande escala, né? E é isso.
A gente está aí para conversar. Sou um cara que adora a casuística, estudo muito a casuística, muito mesmo. Um bom período de. Vou te dizer assim que em termos de jornal, de lá para a Biblioteca Digital Nacional lá, passei 6 meses varrendo todos os jornais com reportagens, porque às vezes não é só reportagem em si, tu pega a reportagem, depois tu pega os dados e tu vai atrás, tenta achar com as redes sociais. Eu já dei muita sorte em encontrar muitas pessoas, algumas vivas ainda nesses casos que são relatados em jornal. Por outro lado, encontrei familiares de pessoas já que testemunharam que estão falecidas, mas a gente dá uma incorporada, consegue buscar mais dados, mais informações, às vezes não tem a foto da testemunha, e tu consegue uma foto, já é um registro mais interessante. Isso aí faz parte da pesquisa, sempre pesquisando. Show. Ô, Márcio, tu falou da barragem do funil, esse é o caso do que o cara saiu no soco com o extraterrestre? Ou tô enganado? Ele, na realidade, ele recebeu ele deu um tiro, ele tentou dar um tiro, não me lembro se agora se Um tiro, deu um tiro no fuzil, e eu acho que não me lembro se a bala chegou a sair, mas ele recebeu um raio no olho de luz, um feixe, e ele ficou cego por um dia, 2 dias, uma semana, porque ele ficou com dificuldade de enxergar. Eu sabia que ele tinha reagido, Ele se tornou, inclusive, ele tinha na família dele essa questão com centro de Umbanda, esse negócio, pai de santo. Ele tinha um cara bem forte nesse segmento de religioso, e ele tinha lá no Rio de Janeiro digamos assim, uma sede. Ele acabou se mudando para o Rio Grande do Sul, era um cara importante aqui dentro do segmento do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. E ele morava aqui no Partenon, aqui em Porto Alegre. E ele, nas entrevistas dele sobre o assunto, candomblé, essa temática, às vezes abordava lá que teve um problema digamos, na juventude dele, entre aspas. Ele tinha 30 anos, se eu não me engano. E acabou ficando cego por um momento, mas ele não gostava de falar sobre o assunto ufologia mais, não gostava de tratar. Ficou com trauma. Eu acho que talvez para não atrapalhar, digamos assim, misturar a ufologia com o segmento religioso que ele tinha, digamos, não tirar o foco, né? Talvez, pode ser. Pode ser. Atenção, ouvintes do Café com Ufologia. Você já viu alguma luz ou objeto bizarro no céu? Coisas estranhas perturbam você na calada da noite? Você já vivenciou alguma situação sinistra relacionada a lapso temporal? Algum amigo ou parente seu já viu alguma criatura, entidade ou viveu algo que foge a qualquer explicação lógica? Se a resposta for sim, mande pra gente seu relato em áudio para o telefone 519-9332-2293 ou em formato de texto para o e-mail cafécomufologia@gmail.com. Tudo junto, todas minúsculas e sem acento. Não esqueça de dizer seu nome e de onde você está falando, e caso queira ficar anônimo, não tem problema. Podemos criar um nome fictício para você ou mesmo alterar a sua voz. Então vamos falar de alguns casos aí. Vamos. O Márcio escolheu um mapa de estatísticas para dar início. Então a gente vai começar por ele. Isso aí, na realidade, acontece. Como tem esses 1000 e poucos casos, só que a gente acaba coletando casos, quando dá para dar um tratamento, buscar informação, a gente vai fazendo. E como eu estou pensando em escrever um artigo sobre a casuística baseada na estatística, com dados mais concretos, eu comecei a fazer uma apuração do meu banco lá, e cheguei nesses números aí. E aí é mais fácil a gente enxergar aí onde tem, digamos assim, a gente tem uma incidência maior de casos, não que seja uma totalidade, mas é o que chegou para mim, que eu consegui apurar. Então, a gente vê aí nessa região, por cores, né? A região leste aqui, metropolitana, perto do litoral, nós temos uma incidência maior de 36%. Aqui, pelas mesorregiões, que isso aí é um gráfico baseado no que o IBGE usa. Então, essa mesorregião do sul, sudeste aqui, 27%, incorpora aquela região de Rio Grande, Pelotas e arredores ali. Aí, em seguida, nós temos ali na região fronteiriça com a Argentina e Uruguai, 13%.
Alegrete, Uruguaiana, Quaraí, toda essa região. Aí nós temos as regiões centrais com menor incidência ali, a região oriental, centro-oriental, que é perto de Santa Maria, Taquari, essa região mais para cá, mas até acho que Taquari ainda é metropolitana. Depois tem 5% mais a região ocidental, a região noroeste, que incorpora lá a região de, acho que Cruz Alta, Passo Fundo, Erechim, mais ou menos por aí. E aí pegamos a região nordeste ali, que pega Torres e São Francisco de Paula, Serra Gaúcha. Aquela região ali, Serra Gaúcha, a Parada da Serra. É uma coisa para ilustrar, para a gente entender mais ou menos como eu me dedico com a casuística gaúcha. E eu varri muito material, muita leitura, muito livro, muito boletim. Então eu acredito que eu ainda tenho uma boa bagagem histórica para poder chegar nesses números mais relevantes. Talvez, e muito provavelmente, existam outros casos que irão se incorporar aí nesse meu estudo, mas o desenho hoje, nesse corte, digamos, 2024, 2025, fica nisso aí, mais ou menos a questão proporcional aí da casuística, né, espalhada. Legal. Talvez essa porcentagem ela seja maior na região metropolitana, Márcio, por causa do número populacional, talvez. Tu tem mais pessoas que possam relatar, né? Sim. E tu vai para o interior, essa porcentagem diminui. Exatamente. Mas vocês veem que ali a questão proporcional ali de litoral, de região sul aqui, apesar que a região sul também é bem povoada, né? Mas e a região fronteiriça também é bem povoada. Muito provavelmente tem a ver com essa questão populacional, né? Que a gente consegue encontrar mais casas, que nem Amazonas e Alasca, por exemplo, tu não consegue uma quantidade grande de casas. Tu vai comparar pela questão de ocupação territorial ali, não me lembro qual era o número, a quantos que 3 pessoas por não sei quantos quilômetros quadrados. Então é que nem o Alasca. E aí tu acaba tendo poucos relatos, porque tem poucas testemunhas, né? Sim. E é bem isso. Então, beleza. Vamos então para o nosso primeiro caso. Vamos. Que é o... Eu acho que se for seguir a ordem aí, Capão de São Xavier lá, na região pertencente a Tupaciretã. Esse caso ocorreu em março de 1894, um caso bem antigo, que eu acabei descobrindo aí através de um professor de história que fazia recortes professor Joaquim, que ele fazia recortes de jornais antigos, fatos pitorescos. E aí ele botava no blog dele lá, acabei fazendo contato com ele, encontrando esse material, e aí me chamou a atenção pela característica do avistamento, conforme foi relatado na reportagem. Eram duas testemunhas que estavam passando o fim de semana num sítio nessa região em Capão de São Xavier. Aí isso é uma ilustração de inteligência artificial mostrando aí que eles estavam determinados à noite nesse local e eles observando a lua cheia, um pouco de nuvem assim, aí na frente da lua cheia começou a se formar algum objeto semelhante na descrição deles, a uma cruz. E aí, pela questão temporal, pela questão da época, tem toda uma romantização, uma escrita mais rabuscada, romantizada. Século XIX, né? Século XIX. Então é bem, tem toda uma religiosidade envolvida no relato, mas esse objeto fica parado lá uma meia hora na frente da Lua, e eles, em princípio, relatam que não souberam de mais pessoas que acabaram avistando esse objeto aí. Eles estavam com a família, mas no relato em si não dizem se a família testemunha junto com eles ou só estavam eles ali na rua vendo esse objeto. Eu acabei até escrevendo um artigo para a revista OVNI Pesquisa, que vai ser em abril agora, só sobre OVNIs cruciformes. Aí tu tem casos antigos, aí tem casos no Brasil em 70, aqui, daquele indianista, os Vilas Boas, também tem casos na Suécia, tem casos na Inglaterra, tem aquele caso de Lindenberg, 1500 e alguma coisa, também tem cruzes cruzando o céu e tudo mais. É um caso bem interessante, pitoresco, porque não é um formato muito comum. E claro, a gente parte do pressuposto que os caras falam que é uma cruz, que na concepção o cara enxerga como uma cruz.
Mas nada impede de ser uma nave num formato próximo de uma cruz, alguma coisa assim. O cara é uma cruz. E essa é a minha leitura, mais ou menos, do caso. Sim. Então, imagina o brilho disso aí para estar aparecendo na frente da Lua, né? Sim. Que Imagina ele começa só. a se formar do nada por uma ponta da cruz ali, até ficar inteiriça. E depois ela some. Então, Sim. e é 1894, nem se sonhava em ufologia, então tu não pode ter certeza exatamente o que foi observado, mas que para eles relatarem no jornal e acabar sendo publicado, é uma coisa que acabou chamando a atenção bastante, né? Com certeza, com certeza. E foi um contato de primeiro grau, né? O objeto bem definido ali e tudo mais, e no primeiro grau. A gente não vê muitos assim, né? Eu, pelo menos, não tenho muita informação de contatos assim antes do século XX, né? Principalmente em 1947, ali que começa, né? A gente vê pouca coisa, e é curioso notar, eu não conhecia nenhum caso de século XIX, assim, é o primeiro que eu estou tendo conhecimento. Eu soube desse caso lá pelo 2020, 19, alguma coisa assim. Registrei ele, eu fui atrás das testemunhas, até eu tenho que relatar o nome. Um deles é Guilherme e o outro acho que, se não me engano, é Matheus. Deixa eu me lembrar aqui, só para te não falar bobagem. Vou te dizer para dar melhor o nome das testemunhas. Mas eram 2 senhores, um é mais velho, um tinha 40 anos, acho que outro tinha 20 e poucos. Um é Frederico, na realidade, Frederico Guilherme, e o outro é. Deixa eu ver aqui, pega o nome do cara que eu não lembro agora. Vamos ver aqui. Mas é um caso bem interessante. Tem outros casos, eu acabei falando com o pessoal, eu tenho um contato. Um é o Frederico e outro é o Tomé Gonçalves. Certo. O Frederico, esse até foi um cara importante na política de Passo Fundo, que é perto da região ali. Ele foi um cara importante, foi até secretário, teve envolvimento político, um cara bem conceituado na época lá na região. O Tomé era um professor aqui ele não era de Porto Alegre, mas morava em Porto Alegre, era professor. Então tem toda tem uma base cultural para se expressar e tudo mais. Escrevia artigos, escreveu até poemas e tudo mais. É um cara culto. Sim. Vamos para o segundo caso, então. O caso, esse me chamou a atenção pelo nome, caso Aerostato, Encruzilhada do Sul, RS. Esse é um outro caso também que acabei descobrindo peneirando o jornal ali, porque são peculiaridades que a gente acaba fazendo um cruzamento de dados ali, né? Pode botar a imagem, consegue Vou botar. Isso aí. Esse caso aí, Encruzilhada do Sul, também é o posicionamento aí no mapa aí. Ele aconteceu em novembro de 1899. A gente pode imaginar que em 1899 eram vilarejos pequenos com alguma comunidade ali. Já existia jornal, a igreja da cidade, algum comércio. E aí, nesse dia, acho que não perto do meio-dia, o pessoal deu um alvoroço na cidade pequena, o pessoal começou a comentar, olha, o pessoal tem gente na torre da igreja observando alguma coisa no céu. E aí chegou no jornal isso aí, o pessoal do jornal mandou alguém lá na torre verificar, realmente o cara constatou que tinha um alvoroço na torre da igreja. Eles, segundo as testemunhas, estavam observando um aerostato, que aerostato nada mais é o nome técnico de um balão de ar, entendeu? Um balão, um dirigível também pode ser um aerostato. Então, eles relatavam que na época eles estavam observando um aerostato com 5 pessoas a bordo. E na concepção deles eram 5 militares ingleses. Olha só. Aí tu vai vendo assim, tu vai ter que entender para estudar o negócio e buscar, tentar entender o que estão querendo dizer. O que ocorre? E é interessante na ufologia isso, porque a gente acaba tendo que estudar outras várias coisas para poder ter um entendimento. Eu não entendia nada de balão, da aviação em si, para a história dela mais aprofundada. Isso aí é um exemplo que eu fiz ali.
pessoal como se fosse uma torre de igreja e observando lá ao fundo um objeto. Eles relatam que esse objeto era um balão com um pavilhão junto dele e com 5 militares. Sim. Aí o que acontece? Em 1899, eles recebiam notícias do mundo todo via telégrafo. Isso acabava indo para a imprensa, um certo atraso, mas chegava. E nessa época, a uns 8.000 quilômetros, lá na África do Sul, tinha a revolta dos Boers, que era aquele pessoal local, misturado francês, holandês, junto com os locais lá. Certo. E o local era governado pelo Império Britânico, né? Uhum. E aí, nesse local lá na África do Sul, eles descobriram uma mina, uma reserva muito grande de ouro, jazida violenta de ouro. E aí cresceu o olho dos ingleses, e os ingleses tentaram tomar a mina deles, né, dos locais lá. E aí isso gerou uma revolta. Essa já era a segunda revolta. Ocorreu uma anterior, também por território, e parece que teve uma posterior também, uma posterior essa época, 1900 e alguma coisa. E aí isso aí, nos noticiários da época, era o que acontecia. E na percepção dessas pessoas ali, quando parece que eles olhavam de binóculo, enxergavam pessoas, entre aspas, com roupas iguais. Uhum. Então, na concepção que o pessoal, quando olha todo mundo com uniforme, porque ser igual é uniforme, então concepção que são militares. Certo. Digamos, para o momento, na cabeça deles, o que poderia estar com militar hoje em dia, digamos, voando nos céus e coisa parecida, seriam os ingleses que estavam nessa guerra lá na África do Sul. Então eles achavam que poderia ter algum militar inglês saindo aqui do Brasil, indo para a África, ou vindo da África e acabou parando aqui. Só que, claro, isso aí acaba sendo uma falácia, porque se a gente vai estudar a questão dos aerostatos, nessa época aí, era uma tentativa de levantar voo e era uma morte, geralmente. Não Sim. tinha. Eles falavam em 5 pessoas lá em cima do objeto, tá? Tu conseguia 1 ou 2 pessoas amarrada com uma corda, o balão subir e fixado no chão. O balão não podia ter liberdade, porque eles não tinham manobrabilidade, controle de voo, propulsão, nada. Era praticamente um voo suicida. O cara subia no balão, soltava a corda, ou ficava amarrado e subia lá e era o que vinha. Se tinha vento, tempestade. Cara, assim, o grau de sucesso beirava 99%, tá? Em sucesso. Então era muita morte. Tu vai ver as pesquisas assim, era muita morte nesse período, tá? Foi se começar a ter sucesso, isso aí a partir de 1904, 1905, lá com Santos Dumont e outros pesquisadores da aeronáutica, da ciência do voo. Ali começou a ter algum sucesso de voo. Depois veio o 14 bis, tudo mais, aquela questão que a gente conhece da história. Mas nessa época aí, cara, isso aí não tem como. Não tem como. Até falei tem um colega, o Rodrigo Moura Visoni, que ela trabalha com o pessoal da OVNI Pesquisa. É um cara que trabalhou na aeronáutica, é um historiador da aeronáutica, que fez um livro, se não me engano, Santos Dumont. Ele corroborou os dados que eu falei, que na pesquisa dele não tinha como ter gente levantando voo com esse sucesso, principalmente vindo de locais tão distantes assim como a milhares de quilômetros. Era um sucesso muito grande. Então, tu podia, no máximo, aí, daquela 1 a 2 quilômetros, mais 1 ou 2 pessoas numa cabine. Cara, era muito difícil. Então, foi um caso que me chamou atenção, acabou sendo publicado isso aí num jornal, e aquele negócio, o ufólogo, ele acaba ficando com o olho mais atento em detalhes ali, porque, isso aí, de repente, o cara vai dizer que os caras se enganaram e tudo mais, mas a gente tem que botar na linha do tempo. Opa, o que os caras estão falando? O que os caras estão alegando? Então tem que fazer aquele estudo para poder ver se tem alguma base ou se talvez tu possa buscar isso aí de alguma maneira, né? E na ufologia, a gente tem vários casos que os objetos são observados e tem cabines ou cúpulas e são vistas pessoas por cima. Tem um caso famoso lá, Papua Nova Guiné, nos anos 60, o pessoal na ilha lá e passa uma nave até por cima do disco. É engraçado, é como o disquinho, o formato clássico do disco voador, e o pessoal por cima da fuselagem caminhando assim, dando oi para eles. Tem um caso no Japão também, que é tipo uma barca com um monte de gente em cima dessa barca. Eu acho que é anos 50, se não me engano. Tem alguns casos bem similares.
Então me chamou a atenção e eu acabei até escrevendo um artigo sobre isso aí, sobre o caso. É muito interessante. Eu chamo a atenção nesse caso, como a gente vê em muitos outros casos de relatos, né? Que eles trazem para uma lógica humana, né? O que eles estão vendo, eles tentam associar com algo que a gente conhece. Por exemplo, eles viram as pessoas uniformizadas e acharam que eram militares ingleses, né? Porque na concepção dele, o militar tem que estar envolvido com alguma atividade, guerra, alguma coisa. Sim. E eles sabiam pela imprensa que estava acontecendo um rolo lá na África do Sul. Sim. Por exemplo, aqui a gente tem a Instância Velha, o caso do seu Olívio, que ele perdeu os olhos, né? Sim. E ele diz que eles saíram de dentro de um Fusca e eles usavam roupas de motocross, né? Era uma coisa que ele conhecia, né? Ele fez uma relação com uma coisa que ele conhecia. A associação é sempre com o que está dentro da tua realidade, né? Claro. Geralmente o pessoal mais humilde ali, ou... O cara não sonha uma nave descer, uma nave que não seja um avião, um helicóptero, de alguma forma descer na frente dele, ele vai ver ou um piloto ou um astronauta, ele não consegue, sabe, imaginar outra coisa. E na concepção dele, quando sai aquela que tem na tipologia, muitas pessoas, geralmente macacões e capacetes, com antenas e tudo mais, como a gente vê na tipologia mais clássica aí. Então, é essa a ideia. Sim. Vamos para o próximo caso? Vamos para o próximo caso, então. 54 aí, da onda de 54. Base aérea de Canoas. Esse caso é muito interessante, que ele pertence a uma coisa chamada uma onda ufológica. São momentos que a gente tem uma certa incidência grande de testemunhas de objetos em determinado período de tempo ali. A gente pode chamar de onda. E 54 eu considero que é a maior onda ufológica que a gente já teve, porque ela pegou por todo o globo, passou por todo o globo, de norte a sul, leste a oeste, América, Oceania, Europa, África, Oriente, tudo. Então, milhares de relatos. Teve uma grande incidência, principalmente na parte francesa, ali na onda francesa. Ela foi muito forte na partir do segundo semestre de 54. E nesse caso específico aí, antigamente a base aérea de Canoas, ela pertencia ao município de Gravataí, então chamava base aérea de Gravataí, não era Canoas. Ah, olha só. Então, isso aí foi um domingo à tarde, o pessoal estava trocando, os militares estavam trocando de posto, estavam chegando um cliente na base e foi alertado por um soldado lá da base que estavam observando um objeto parado, começou meio-dia, paradinho lá, tipo o disquinho adanskiano, aquele com as 3 bolinhas embaixo do disco. E ele é similar a um disquinho assim, ó. Só que ele aqui embaixo ele tem 3 protuberâncias embaixo, que é chamado adanskiano. E aí esses militares começaram a observar esse objeto ali. Esse objeto, para encurtar a história, ele acabou ficando das 16 horas até do meio-dia até as 16 horas. Nossa. Ele foi observado por centenas de militares ali. O pessoal estava no tipo uma taverna, um negócio ali que o pessoal ficava bebendo e comendo e tudo, e jogando, e para passar o dia e cumprir suas atividades. Isso aí teve uma grande repercussão, porque até o falecido Gevaer falava que é a primeira vez que uma força de defesa, no caso a Força Aérea Brasileira, no mundo, relatou de espontânea vontade esse avistamento e repercutiu no Brasil todo, no mundo todo, na realidade, nesse período, porque a onda já estava forte no mundo todo. E aí, isso aí, na época, a sede federal do Brasil não era Brasília, não existia, era Rio de Janeiro. Então, esses militares acabaram testemunhando, as altas patentes acabaram sendo chamadas, fizeram várias conferências públicas, mostrando, foram entrevistados várias vezes por outras patentes militares para poder ter embasamento que foi viram. E aí os caras confirmam. Ali tem outra chamada, outra reportagem aqui, se não me engano, eles falam, os militares da FAB falam ainda. Os discos voadores sobre a base, tem até uma outra, acho que. Mas eles relatam e confirmam que houve esse avistamento sobre a base. Inclusive, não é um objeto só.
Ele, meio-dia, esse objeto estava na base, 2 horas da tarde, se não me engano, o objeto saiu. Quando esse disquinho saiu, ele começou a formar uma nuvem em volta dele, enquanto ele se movimentava, começou a formar uma nuvem. É engraçado que vocês vão ver na casuística, vão ver, não sei se já viram, mas vão ver que tem dezenas de casos que os objetos acabaram sendo, entre aspas, camuflados em torno de uma nuvem. Sim, verdade. Vai ter um caso aqui, eu vou falar depois aí, da onda de 71. Nós temos um caso de um objeto também, digamos uma rosquinha, em forma de nuvem com centro escuro. Então, esse tenente Hernani, se não me engano, que tá na foto aí, ele comenta que ele viu não sei se ele olhou no binóculo, ele acabou vendo o objeto se transformar com uma nuvem, em forma de nuvem ali. Então, esse é um caso muito interessante, porque o Giba fala que foi a primeira vez que uma força no mundo todo relatou de boa espontânea vontade, isso aí gerou um encadeamento de várias e várias coletivas de imprensa, em coletivas e tudo mais, eles dando depoimentos. Isso entrou até 1955 falando, porque foi uma onda. Depois, o Rio Grande do Sul teve dezenas de relatos, aqui, região do São Leopoldo, Novo Hamburgo. Logo em seguida, de 26 de outubro, já teve um caça que teve que perseguir um objeto ali por cima de São Leopoldo, Novo Hamburgo, acho que é onde vocês moram até, se não me engano. Sim. E depois teve um no litoral, ali em Osório, depois teve em Torres, e foi se espalhando. Aí tem Santa Maria, tem outros casos aí da região. É bem interessante esse caso. Acho que tem outro de 54, que é o do Miro aí, em Venâncio Aires. E aí... isso aí é o relato lá dos oficiais. Isso por os oficiais... Inverteu aqui o negócio. Não tem galho. Mas esse aí comprova que os oficiais aí afirmam essa questão. Eu até estou para tentar conseguir uma foto desse... Porque dizem que não tem foto desse dia na base lá. Mas tem um pesquisador espanhol aí, que às vezes eu converso com ele, ele tem um acervo de fotos de casos assim. Parece que ele tem uma foto, não sei se foi feita em Porto Alegre ou de cima de Canoas ali, sobre esse objeto. Eu devo falar com ele em maio, aí, que ele está num evento, negócio, aí ele vai conseguir falar comigo só em maio. Pra ver se eu consigo uma foto. Apesar de ser década de 50, né, é impossível que não tinha um jornalista, alguém que não tirou uma foto, o negócio ficou 4 horas no céu. Pois é, isso é estranho. Mas como tem dezenas de testemunhas, né, inclusive, só para vocês saberem, nessa época, o departamento de meteorologia da aeronáutica aí dentro era da Força Aérea Americana. Dentro da base de caminho. Era um americano que controlava a parte de meteorologia. Aí eles foram lá pedir equipamentos para poder... Acho que não sei se tinha um binóculo, o que era. E os americanos disseram que não podiam abrir lá, porque estava fim de semana, não iam abrir para ceder equipamento. Tem essa confusão também. Bom, o caso do Almiro aí, da Costa, ele é um agricultor, um senhor simples, se não me engano até era analfabeto. Aí em 9 de dezembro de 54, aí uns 2 meses depois aí quase 2 meses depois de Canoas lá, ele estava na lavoura dele trabalhando e se deparou, olhou pro lado assim, viu um objeto perto de uma cerca, um objeto prateado, formato de disco clássico, e 2 seres muito brancos, estranhos, assim, que ele achou estranho, que aquelas pessoas, o que aquelas pessoas estão fazendo? Aquele helicóptero, não sei se ele falou helicóptero, avião estranho que tá ali parado. E aí diz que ele viu os caras estavam mexendo em mudas. Ele tinha muda de feijão e muda de... Eu não me lembro qual é que é outro. Milho, pé de milho. E parece que eles estavam fazendo esse negócio assim. Ele ficou estranho, ficou até com medo, assustado, que esses seres estavam ali pegando. Ele meio que levantou, tentou se aproximar. Parece que eles fizeram um sinal com a mão para ele não se aproximar. E aí ele, meio assustado, parece que pegou um dos cabritinhos que ele tinha em volta dele e ofereceu por seres. Aí os seres levantaram a mão, agradeceram, não quiseram. Nossa. E aí diz que pegaram mais, acho que pé de milho e feijão ali e entraram para dentro da nave. Isso aí é uma imagem da revista O Cruzeiro, que é um caso que acabou ficando famoso. Foram entrevistar ele ali. Ele está mostrando ali que parece que ele estava com essa enxada trabalhando, acabou deixando cair assustado ali. Mostrando que estava... Parece que eles começaram a cheirar o pé de milho, o pé de feijão ali, que eles estavam em cabo no chão. E foi um caso bem pitoresco, bem curioso, né? Esse aconteceu em Venâncio Aires, na chamada linha Bela Vista. Quase que os cabritinhos dançaram, então.
E esses aí tiveram sorte. Não foram para panela ou para mesa de laboratório. Mas esses aí tiveram sorte. Aí sei que esses seres embarcaram na nave e se mandaram, né? Mas A especialidade deles era botânica. A especialidade deles era botânica. Pois é. Geralmente isso aí é muito comum. É muito comum. Tem centenas de casos na Europa lá, né? Até nessa época, em 54, eles estão em lavouras, em plantações, em cultivos de flores, plantas, árvores frutíferas. Tá lá os bichinhos coletando por algum motivo, não sabe bem. Até eu não botei aí o caso do nem esse material eu já tinha preparado, feito inicialmente aí, que eu fiz uma live quinta-feira com o Jackson lá. E eu também não coloquei um caso que você sabe bem, o caso Berlê. Sim. Tirei fora que o caso muito famoso, vai fazer um programa só dele. Então, sim. O Berlê é mais ou menos isso aí. Os caras vieram aí, desceram, entre aspas, estavam tentando encontrar uma maneira de melhorar o que seria o tipo equivalente ao trigo deles lá no planeta Carte. O Berlê dando sopa ali, acabaram sequestrando sem autorização ele e levaram lá para Carte para poder tentar ajudar nessa questão da melhoria lá do trigo deles lá, que não estava dando certo. Em princípio é isso. Certo. A questão da lavoura, né? Eles queriam que talvez o Berlê desse uma ajuda para eles nessa questão, não é? Eles viram ele caminhando no campo ali, perto do campo, achavam que ele era agricultor, e até ele é tratorista mesmo, mas era outras coisas, não exatamente de lavoura, né? Ele só não era agricultor. Vamos pro próximo, então. Caso Lagoa Negra? Lagoa Negra, 58. Ok. Lagoa Negra. Esse também é um outro clássico, em Viamão, aqui no sul de Porto Alegre, tem a cidade de Viamão aqui, tem uma área, o Parque Itapuã, aquela região muito bonita lá. E tem essa lagoa, tem uma foto aérea aí que mostra mais ou menos o tamanho da lagoa. O que acontece? Tinha uma família que tinha uma propriedade bem próxima à lagoa. Tipo, a lagoa era uma prainha particular deles. Um belo dia à noite, lá janeiro não se tem a data exata, mas sabe-se que é janeiro de 58. Tava o peão com o proprietário da fazenda fazendo alguma fazeira na rua ali, e a família, uma mulher e 2 filhos dentro de casa. Aí o proprietário acabou vendo que desceu um disco, desceu 2 seres altos. Acho que eu tenho a foto de exemplo aí dos seres. Isso aí, ó. Isso é um desenho de um ufólogo gaúcho que mais ou menos fez a primeira tipologia clássica de seres conhecidas aí. Teve grande repercussão. Isso aí foi publicado numa revista francesa nos anos 69, acho que não me engano. E ele pegou os principais casos e criou tipologias. O que é tipologia? É o tipo, a forma como os seres eram descritos, e ele acabou concentrando em cima de casos. Como eu disse, a casuística, a ufologia nada mais é feita de padrões, né? Então, tu tem o mesmo padrão de nave, mesmo padrão de ser, tem variações disso aí. Tanto que tem 2 tipos de variação, tem praticamente o mesmo homem, um de 2 metros e um de 1,50 mais ou menos ali, tá? E aí acontece, nesse caso de Lagoa Negra, desceu esses 2 seres aí, desceram 4, se eu não me engano, 2 grandes e 2 pequenos. Os pequenos ficaram em volta da nave lá, não saíram. Mas que era igual, eles tinham a mesma tipologia. Mesma tipologia, só que uma roupa, esse macacão era todo branco, não era muito colado ao banco. O grande, de 2 metros aí, ele estava de pé descalço. Os pequenos tinham um sapatinho. Eu usava uma roupa toda branca, uma faixa larga na barriga, na cintura ali, branca, tudo branco. Eles tinham um cabelo comprido preto, caindo dos ombros. E o rosto meio um pouco branco, meio arredondado. E aí, esses seres, eles têm um outro desenho aí que é da localidade lá também. Esses seres lembram os seres adanskianos, que lá do Adansky é mais ou menos a descrição dos seres adanskianos. Tem outra imagem aí, talvez tu vai ver. Deixa eu ver se eu acho. Aí. É bem colado essas fotos aí. Não seria essa aqui. Vamos ver. Isso aí é Lagoa Negra. Isso aí é onde é Lagoa Negra em Viamão. Ali está o Guaíba, lá na parte superior esquerda. Para baixo seria a Lagoa dos Patos. E a Lagoa Negra é essa parte gigantesca escura aí. Tá? Só para ter uma ideia do tamanho da proporção dela. Sim. Consegue passar outra foto. Vamos ver. Eu acho que eu não peguei essa. Não tem problema. O que acontece? Se eu achar, eu coloco.
Não tem problema. Esses seres eles caminharam, o disco ficou uns 60 metros, mais ou menos. Mais ou menos 100 metros, 60 metros da porteirinha que dividia a praia com a prainha da lagoa com a propriedade. Esses seres caminharam até essa porteirinha, voltaram, caminharam de novo, abriram a porteirinha, passaram, fecharam, caminharam até uns 30 metros perto da casa. Engraçado que eles tinham um cachorro da propriedade, ele cuidava o terreno, 2 cachorros que eram bem brabos, cachorros ficaram quietinhos, não fizeram nada. Então tem isso aí muito na casuística, os animais não reagem ou ficam apavorados. A gente vê muito isso aí. E aí a mulher ficou apavorada, o caseiro lá da propriedade, junto com o proprietário, ficou apavorado, dava com uma arma e tentou sacar. Ó, esse é o Cera Danskiano, da Dansk, que é bem similar ao outro Cera ali do desenho do Jader Pereira, que eu falei para vocês. E aí o que acontece? Esses seres viram que o pessoal meio ficou assustado, retornaram, abriu a porteirinha, voltaram para a nave, aí entraram na nave, todos eles, e zarparam. O pessoal ficou abalado, assustado ali. Sim. Até hoje a gente não sabe o nome das testemunhas, porque esse caso foi estudado pelo ufólogo aqui, pelo um grupo do ufólogo gaúcho, Felipe Machado Carrion. Um cara extremamente famoso, é um professor, estudioso, e um cara bem famoso. A família Carrion, que vocês conhecem da política, é o mesmo, é irmão deles. Ah, é mesmo? Então um cara bem famoso. E foi estudado pelo grupo dele, é Gigi Oani, se eu não me engano, agora não me lembro o nome do grupo. Mas tinha vários ufólogos. E estudaram esse caso de perto ali, só que nunca revelaram o nome da família, Eu ainda até pretendo um dia conseguir investigar o local, ver se eu consigo descobrir quem era a família que foi visitada por esses seres. Isso é um caso clássico, ele acabou sendo publicado em vários boletins ufológicos. Para quem não sabe, o boletim ufológico, não sei se vocês já viram um boletim ufológico, é como fosse isso aí, ó, isso é um boletim ufológico. Inclusive, está retratando na capa dele o caso da Lagoa Negra. Tá vendo lá embaixo? É incidente de la Negresse, em francês, porque esse é um boletim francês. E lá está o desenho, ó, o disquinho parado, o caminho que se externa na cerquinha para tentar entrar ali e tudo. Bem explicadinho. Ficou bem retratado. Nessa época não tinha internet, então o que acontece? O pessoal era carta, alguma coisa de reportagem de jornal, que o pessoal acabava sabendo dos casos, mas os ufólogos faziam ou era telefone, quando podia, ou geralmente era muita carta. O cara fazia desenho, fazia não sei o quê. Eles montavam um boletim, o que é? É um jornalzinho. O boletim ufológico é um jornalzinho. Olha... Tipo um fanzine? Exatamente. Exato. Rio Grande do Sul, primeiro semestre de 54. Aí o cara fazia isso no segundo semestre de 54, pegava tudo que ele reunia no primeiro semestre, montava esse fanzine, esse jornalzinho, fazia cópias e distribuía para vários grupos no mundo todo. Interessante. Alemanha, Holanda, Bélgica, França. A França tinha uma ufologia muito organizada, forte, muito forte. Tinha essa revista famosa aí, Fenômenos Espaciais, que é uma revista clássica na França ali. Imagina que relíquia esses fanzines aí. Não, isso aí é uma relíquia. Isso aí tem para vender. Até eles estão com um problema na justiça. Tem os proprietários lá, tem vários sócios desse negócio, eles estão na justiça. Hoje em dia tu não consegue achar esse boletim. Eu tenho esses boletins que eu pedi para os ufólogos lá, o pessoal da Bélgica, não, da Suécia que me mandou. Mas e não tá aberto assim, tu não consegue porque tem direito autoral. Então, vai baixar de graça. Ir lá, trollar os caras para conseguir. Eu tenho isso aí, mas... E é uma raridade mesmo. Eu imagino. Esses caras trocavam material e faziam esses boletins. O Brasil tinha vários grupos fazendo esses boletins. Aqui no Rio Grande do Sul, nós tínhamos esse ufólogo... Tinha um ufólogo famoso que é José Vitor Soares. Depois eu vou falar deles aí sobre o caso. Luiz do Rosário Real, de Pelotas. Conforme o cara investigava na região, ele ia criando um arquivinho de dados, de informações, ia registrando isso aí nesses boletins e trocando informações. Então, o cara lá do Nordeste fazia o jornalzinho, mandava, ó, aconteceu aqui, isso aqui em abril de 54. Aí o cara aqui de baixo, aconteceu isso aqui em abril de 54, trocava. Isso aí montando uma base de dados que é a ufologia que a gente conhece hoje mais pela internet. Mas tem muitos desses boletins que transformaram em livros, com casos e tudo mais.
vários casos, tipo o Livro Vermelho dos Voadores, e várias obras. E esse é um caso bem clássico, ele tanto que está aí num boletim europeu aí e rodou todo. O próximo caso aqui é um caso também famoso, também rodou o boletim europeu, é o Adilon Batista, de 1965, em Carazinho. Ó, isso aí, ó. Aconteceu 26 de julho de 65. Tem uma foto do Adilon aí depois, se vocês quiserem mostrar. E tem uma foto, tem uma, ó, esse é o menino. Ele tinha 14 anos, se eu não me engano, na época. Ele morava assim, tipo, na periferia de Carazinho, longe do centro. Então, ele e mais 2 amigos desse dia 26 de julho, eles resolveram ir no cinema no centro da cidade. Então, eles tinham que percorrer uma certa distância à noite, ali, a pé, para chegar no centro da cidade. Em determinado momento, eles viram uma nuvem no céu de noite, e da nuvem saía um feixe de luz, tipo um cone de luz, como estivesse rastreando alguma coisa no solo, fazendo um rastreio no solo, num terreno. Eles foram se aproximando disso. Quando essa luz acabou se apagando, quando eles chegaram próximo do terreno, eles viram 2 naves, tipo, formato oval, pousadas, com seres em volta, estavam examinando, parece que a nave, se não me engano. Até falei com o Bala, o outro colega de Santa Cruz do Sul, ele me lembrou desse detalhe. Eles parece que não sei se tinha uma pane, alguma coisa, estavam examinando as naves. E aí os meninos viram isso no terreno baldio lá, correram, mas o Adilon acabou retornando pela curiosidade. Os meninos lá fugiram por direção para o centro da cidade. Aí tem uma outra imagem aí, que é uma ilustração do que ele teria visto. No primeiro plano aqui tem a nave maior, a nave mais próxima, com um serzinho ali examinando. Lá no fundo, à esquerda, perto de uma árvore, tem 2 seres junto com outra nave. E ele ficou escondido, parece que atrás de um posto, alguma coisa assim, observando. Até tem uma outra foto simulando o momento que ele fez isso aí. Acho que outra imagem, não sei se vai conseguir. Uma reconstituição. É reconstituição. Isso aí acaba se tornando outro caso clássico, também apareceu em boletins ufológicos internacionais. É isso que é interessante na época, quando vê que o negócio foge das nossas fronteiras e o pessoal se interessa e acaba divulgando isso aí em outros boletins, porque são coisas que chamam a atenção, principalmente esse tipo de contato isso aí é quase em 3º ou 4º grau. O 4º grau, porque os seres acabaram enxergando ele ali, tiveram essa interação, não se deram bola, tá? Não se preocuparam com ele, olharam ali, viram ele, mas não se deram bola e entraram para dentro da nave. Em muitos casos eles ignoram, né, Márcio? Às vezes eles olham assim... Se o cara não se meter a besta, não tentar reagir de alguma forma negativa, geralmente passa batido ali. Os caras, quando não é intenção de abdução, de contato, de conversar, passar alguma mensagem, que acontece em vários casos, é isso. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos vários casos que os caras estão lá, as navezinhas estão em cima. Aqui é muito comum, eu até fiz um artigo no meu blog, depois eu posso mandar para vocês, só sobre casos de naves em cima de açudes. Geralmente eles adoram, tem sempre pesquisando alguma coisinha na água, coisa estranha. Então, tem casos aí que o cara tá observando lá e fica lá, não tá dando bola. Passa uma tarde perto do açude. Claro que são casos bem antigos, às vezes que o cara tá lá no meio do campo, uma propriedade com vários hectares, o cara às vezes demora meio dia para chegar naquele ponto lá, a cavalo. Então tem as situações. Às vezes os caras querem tentar. Aqui tem casos que os nossos gaúchos que tentaram laçar um disco voador uma vez. Sim. O Machado comenta esse caso aí, né? Não é? Tem um que o cara tentou dar um tiro no disco, só que a arma travou, o braço dele travou. Ele não sabe bem como comum. Não tinha. É bem comum. É bem interessante isso aí. Vamos pro próximo caso. Nosso próximo caso é o Aquele 62 tu chegou a botar o do acidentado? Botei. Quer botar antes? De repente, só pra gente falar que é pode ser. Esse é exclusivo para vocês aí, nem comentei na live do Jackson. Isso aí é uma imagem. Esse caso aconteceu. Esse acho que não mandei o mapa para vocês. Não, esse aqui veio só essa imagem. Esse caso aconteceu na BR 116 ou 290, agora não me lembro. Na década de
Esse foi 60 e 62. O que acontece? O empresário de Camaquã estava se dirigindo a Porto Alegre. Não se tem a data exata, tá? Isso aí chegou por, digamos, vazamentos de dentro da aeronáutica. Para o pesquisador aí, o já aposentado, o Ernesto Bono. O que acontece? Esse empresário vinha de carro à noite por uma estrada escura ali, só farol, porque atravessa um monte de região de campo, tudo. Se não me engano, era federal a rodovia já nessa época. E o cara tá à noite e de repente, bum, se choca em alguma coisa invisível na estrada. Se choca em alguma coisa invisível na estrada. Isso aí eu fiz uma ilustração em inteligência artificial só para ilustrar o momento do choque. Esse carro aí, o cara se acidentou, o carro ficou bem danificado, o homem muito machucado, fraturas e tudo mais. E aí, passado uma hora, alguma coisa assim, um outro motorista que vinha passando na via viu o acidente e acabou prestando socorro para esse senhor, que não se revelou o nome, também não se tem o nome dele, e levou esse senhor para Porto Alegre, lá para o pronto-socorro de Porto Alegre. Esse senhor deu entrada, tudo. Era madrugada, parece que isso aí já depois que aconteceu, mas tipo 1 ou 2 horas da manhã. Só que nessa época, parece 62, não era toda hora que tu tinha toda uma equipe médica para dar prestação de socorro na hora ali. Precisavam de um ortopedista e não tinha um ortopedista naquele momento no ambulatório lá, no pronto-socorro. E aí deram internação no cara, deram um monte de analgésico, o cara passador lá, fizeram radiografia, o cara tinha fraturas. E tinham que aguardar o médico chegar de manhã com a junta médica lá de ortopedista para poder vir avaliar o caso dele. E foi assim foi feito. Lá por umas 3, 4, 5 horas da manhã, chega na portaria da pronto-socorro, anos 60. Então, um senhor se identifica como sendo o médico dessa pessoa e acaba tendo acesso ao quarto dele. O médico pediu para ficar sozinho com ele, tentar examinar ele e dar um atendimento para ele, ver o que eu poderia fazer. E ficou sozinho com esse uma enfermeira deixou ele sozinho com o médico lá no quarto. Essa pessoa acabou, parece que nem identificam ele se ele saiu, lembram dele ter visto ele sair. Para surpresa dele, no outro dia de manhã, a junta médica chega e entra no quarto dele e se depara com esse senhor sentado na cama, conversando com as enfermeiras não entendendo nada, completamente restituído, sem nenhuma fratura, sem nada. Que doideira, né, cara? Então, como eu te comentei aí, até pela questão que eu te falei, que chegou na mão da aeronáutica, os caras imaginam, digamos assim, numa leitura, a grosso modo, que tinha alguma coisa, talvez uma nave camuflada no meio da estrada, esse cara bateu, e talvez esses seres com algum tipo de sentimento de não deixar prejudicar o senhor, culpa, foram lá, descobrindo onde ele estava de alguma maneira e resolveram o problema dele. É um caso bem maluco. Mas intrigante, né, Márcio? Chegou nas mãos de um tenente da aeronáutica lá por Ernesto Bono, anos 70, parece. Aconteceu em 62. Isso mostra que esses seres têm compaixão, né? Tem tantos casos que mostram o contrário, mas também tem vários casos que mostram que pessoas que têm algum tipo de contato e curam algum tipo de doença, de problema físico. Nesse caso também. A gente não tem certeza exatamente qual é o propósito, mas que tem relatos desses. Bom, vamos lá para o caso do Bezerro mesmo. Bezerro. Esse caso aí aconteceu em Alegrete em outubro de 70, lá por de 25 a 30 final do mês de outubro de 70, em Alegrete, numa localidade na fazenda chamada Palma Velha, onde tinha os funcionários da fazenda ali, o pai e filho, dois peões ali, tratando da lida do gado, vacinas, remédios vermífugos, esses produtos para tratar dos animais, né, dessas pragas, e estavam separando ali os animais em um curral, separando cada animal que ia ser vacinado, separava. E um deles, quando eles estavam tratando, era uma vaca e tinha um bezerro junto, eles separaram esse bezerro no outro ponto, era o seu
José Trajano, se eu não me engano, Pedro Trajano e o filho Eurípides. Pedro tinha 60 e poucos anos e Eurípides 24. Ambos analfabetos e moravam na fazenda, numa casinha na fazenda ali junto, e acostumado com a lida de campo, né? E estavam dando vacina nessa vaca. Daqui a pouquinho começou aquela agitação dos animais. Isso era umas 4 horas da tarde, um dia bonito, ensolarado. Começou aquela agitação dos animais e os animais mugindo, tudo. E aí, daqui a pouco, em determinado momento, eles olham pro lado e veem, isso aí, o Pedro e o Eurípides e o Pedro. Uhum. E aí, em determinado momento, eles veem que o bezerro já não tá mais no chão, onde eles colocaram, tá flutuando no ar. Tá flutuando no ar e daqui a pouquinho começa a se deslocar horizontalmente. Para se afastando deles em direção a uma porteira, passa por uma porteira. E aí o animal para num determinado momento e começa a subir. Sobe os 5 metros. E em determinado momento, eles relatam na observação deles que dá a impressão como algo que tivesse coberto o animal. E ele se torna, e ele some. Como eu relatei eu geralmente relato quando eu falo sobre o caso, tipo uma capa de invisibilidade. Nossa. Sobre o animal, e ele simplesmente some. Sim. O Pedro Trajano fica apavorado com aquilo, não entendem nada. O filho fica olhando aquilo ali, é como não fizesse parte da realidade deles aquilo ali. E aquilo ali eles acabam não esquecendo, mas como eles têm que os restos dos animais com a lida, quando terminar, fazer o trabalho, baixa a cabeça e continua. Que tipo assim, não tem o que fazer. Não tem como processar aquela informação, né? Sim. Analfabetos, não tinha acesso não é aquela coisa que, tipo, tá afim de TV, rádio, disco, que não viram nenhum objeto. Não viram nenhum objeto. E aí diz que o Pedro ficou preocupado, que achou que o proprietário da fazenda, o seu Coutinho, iria alegar que ele tivesse roubado o animal dele e tudo. O cara ficou bem preocupado. Acabou indo até num dia um bar lá tomar um estrago, desopilar a cabeça, que parece que esse senhor vinha de avião para a propriedade, então descia na propriedade de avião ali, alguma coisa assim, e era fim de semana que ele fazia isso. E aí o Pedro foi lá tomar um trago e falou para um cara que estava tomando um drink lá no boteco, era um médico, e o médico acabou achando interessante essa história. Ele achou que, tem mais coisa nessa história aí que dá para tirar. Acabou falando com um ufólogo, que é o José Vitor Soares, que eu mencionei para vocês anteriormente, que era um ufólogo que ele é um português radicado no Brasil, que estava morando em Alegrete. Essa imagem aí é uma imagem de um boletim, esse é do Boletim Brasileiro, da Sociedade Brasileira de Discos Voadores. É um boletim lá de um pessoal do Rio de Janeiro, que ilustra a paisagem, o curral ali, com as vacas separadas, outro curral ali com os 2 homens e a vaquinha, o terneiro estava afastado ali perto da cerca, e aquela linha pontilhada mostra o deslocamento no horizontal e depois vertical do animal. Na hora da suposta abdução. Nunca foi encontrado a carcaça desse animal depois desse evento aí. Sim. E aí o José Vitor Soares acabou estudando tudo, ele acabou estudando esse caso alguns meses depois, saiu, aconteceu em outubro de 70, ele foi investigar a partir de janeiro, fevereiro de 71. Eu, por sorte, alguns 2, 3 anos atrás, consegui encontrar o proprietário atual dessa fazenda, que vem a ser sobrinho, ele arrendou a vem ser sobrinho do proprietário original da fazenda. Ele não conhece, não sabia do caso. Olha só. Eu até mandei uma foto aérea. Ele me mostrou onde é que era a fazenda, porque eu não sabia a localidade da fazenda pelo Google. Essa imagem corresponde ao caso? Não, isso aí é da Onda 71, do próximo caso. Uhum. Mas não tem problema. Aí esse proprietário me mostrou onde é que fica no Google e depois me mostrou onde é que era o estábulo lá, o curral onde estava o gado. E mostra exatamente essas linhas de transmissão, ó, onde tem essas linhas de transmissão, exatamente o local ali onde provavelmente tinha o animal deve ter sido abduzido, entre aspas. Esse caso também é extremamente famoso na ufologia mundial. Ele acabou dando um grande destaque para o ufólogo esse José Vitor Soares. Ele acabou ficando bem conhecido. Até depois disso ele acabou sendo
responsável da MUFON aqui no Brasil, na época. E é um caso bem clássico, bem interessante. Até, inclusive, eu escrevi agora um artigo para a revista UFO, que não foi publicado, não sei quando vai ser publicado, se vai ser publicado, mas eu ofereci só sobre abduções no cinema. E aí eu comparo aquele filme Não Olhe, que é o chama Nope, que tem aquele... Sim. Verdade. Tem uma cena, se vocês olharem no pôster, tem uma cena que é um cavalo, uma alazão, um cavalo negro sendo abduzido, levando para o ar. E eu uso como comparativo, digamos, a arte imitando a vida, que é muito semelhante. Tem outros casos também de animais sendo levados, e a arte imitando a vida aí nesse caso das abduções de animais aí. É bem interessante. Exatamente. Próximo caso, soldado amputado em Alegrete. Não. Agora é aquele que tu mandou a foto que eu disse que no mapinha do Rio Grande do Sul ali. Tu acabou de mostrar. Esse foi o caso que foi estudado pelo José Vitor Soares, por outros ufólogos aqui do Rio Grande do Sul. Esse é o caso que é uma outra onda importante que aconteceu aí. Ela pode ser dita que ela aconteceu também no um pouco do Rio de Janeiro, um pouco no São Paulo, só que ela foi fortemente afetada aqui e constatada aqui no Rio Grande do Sul, porque São Paulo, Rio de Janeiro tem um pouco de contatismo e tem casos lá de outubro, novembro, que não, digamos que não tem muita relação com o que foi observado aqui no Rio Grande do Sul em dezembro. Esse caso teria acontecido em 19 de dezembro de 71. Ele ocorreu praticamente na metade central do Rio Grande do Sul para a parte norte, tanto para a fronteira leste do oceano como a fronteira oeste com Argentina e Uruguai. O que acontece? Nessa noite, o Rio Grande do Sul foi sobrevoado por aqueles objetos que eu relatei anteriormente para vocês, tipo uma rosquinha de fumaça, um pneu de fumaça, um círculo, um centro preto. Em alguns casos relatavam uma luz, um ponto de luz azul ou vermelho no meio desse ponto preto. Isso aí foi visto por os ufólogos relatam da época 60 cidades, mais ou menos 60 cidades. Nossa. Eu consegui apurar 40 até agora. 40 dessas 60 cidades, tá? Então, começam os relatos ali de 20 horas até mais ou menos umas 21 horas. Mas como tem muita gente espalhada pelo estado, a gente acabou descobrindo relatos ali. O Bala tem o relato da mãe dele lá, que até o relato do Bala, ele alega que foi em novembro, mas eu tenho quase certeza que foi na mesma data ali. Foi 19h30, 18h30, 19h30. Os meus pais testemunharam isso aí também no final da noite aqui em Porto Alegre. Que interessante. Olha só. Em breve a gente vai ter aí uma série que deve aparecer isso aí, talvez no History. Apareceu isso aí lá pro norte, Passo Fundo, Erechim, Torres, aqui litoral Tramandaí, Uruguaiana. Então vários relatos, tem relatos depois também, 23 horas. Então essa foi uma coisa muito grande. Tem relatos aí de objetos que não eram na formato de rosca. Tem gente que viu charuto, tá? Esse mapa aí, ele é só para dar uma ilustrada. Se vocês olharem aí, tem em torno de 40 cidades aí, só que tem cidades que são muito próximas, então ficou sobreposto o ponto aí da... A cor escura, se eu não me engano, eu coloquei aí, a cor escura é a partir das 20h30, tá? E a amarela é antes das 20h30, então vocês veem como é que tá espalhado. E o que acontece? Como a gente tem o avistamento, por exemplo, em Uruguaiana, 19 horas, tu tem um avistamento em Santa Maria, 19 horas, e tem um avistamento em Tramandaí, 19 horas, o que te leva a crer? Que nós temos 3 objetos diferentes. Em pontos diferentes. Então tu não pode alegar que é apenas um objeto percorrendo toda essa região. E assim acontece em vários pontos, em várias cidades distantes. Tu tem aqui na fronteira com Quaraí e tu tem lá em Torres, mesmo horário. Então, eu no mínimo aí, sei lá, 4, 5 objetos, e até alguns de aspecto de forma diferente. Tem um formato esse. Tem gente que diz que viu por dentro do anel de fumaça e chegava alguma fuselagem metálica, prateada. Outros chegavam só o anel de fumaça. Tem uns que chegaram o charuto.
Em alguns casos aqui, em Porto Alegre, deve aparecer em breve nesse programa que deve aparecer aí no History, também casos saindo do Guaíba. Dentro d'água. Foi testemunhado até por um jogador do Internacional na época, no 71. Era um jogador do time do Inter que estava namorando na beira do Guaíba, e a namorada do cara viu, olha ali, tá saindo dentro do disco. Tinha um restaurante ali, todo mundo viu, acabou vendo esse objeto. Nossa. Esse caso bem grande. Sei que cada vez que alguém vê aí, me manda uma mensagem, olha, cara, minha mãe viu também, não sei o quê. Então, eu tinha aí, sei lá, umas 20 cidades, fui recebendo relatos, descobrindo mais casos. Talvez chegue a 60 municípios, ou até mais, porque na época os ufólogos, um ufólogo conhecido, Fernando Sampaio, se não me engano, ele foi no Correio do Povo, ele escrevia artigos pro Correio do Povo, ele botou uma nota no Correio do Povo com uma caixa postal para o pessoal mandar o relato, ou ir no Correio do Povo relatar que viu teve esse avistamento em Porto Alegre. Tem várias pessoas que viram, então para poder apurar vários dados assim e poder ter uma quantidade de pessoas que avistaram, né? Eu não consegui encontrar esses dados exatamente no Correio do Povo, mas tem a reportagem falando sobre isso. Foi quase uma noite oficial dos OVNIs gaúcha. Não, com certeza. Digamos, quase a mesma proporção, só que não teve... Até teve, eu ia dizer que não teve envolvimento da FAB, mas teve sim. Em Canoas, um caça, um T6, foi dar uma passeada, como se diz. Tinha dois pilotos da FAB de Belo Horizonte que estavam fazendo um curso aqui em Canoas, e é uma praxe comum as bases empestarem um avião para os caras dar uma passeada no espaço aéreo, por cima, como é que é. E esses caras, exatamente nessa noite de 19, saíram para passear com um caça, um T6. Quando voltaram, aterrizaram, apavorados, os caras demoraram para sair de dentro do caça. Quando saíram do caça, se deitaram no chão, assim, com a barriga para cima, meio atônitos, apavorados, assim. O cara que preparou esse caça e depois recebeu eles na pista para tirar o capacete, guardar esses materiais, eu acabei encontrando ele. Isso é relatado num boletim da Sociedade Brasileira de Voadores, é relatado sobre esse encontro dos dois pilotos com esse objeto, sobre o caça e tudo mais. E eu acabei encontrando o cara que recebeu esses dois pilotos na pista. Ele relata exatamente isso, que às 8h30 da noite, mais ou menos, viram passar aquele pneu de fumaça por cima da base, e em seguida veio o caça, aterrissou eles, esses caras apavorados, que eles acharam que iam colidir com o objeto, que o objeto estava atrás deles a milhão. Mas aí passou deles, e aí passou por cima da base, e os caras aterrissaram, o cara apavorado. Então tem bastante dados bem interessantes nesse caso aí. Show de bola. Então vamos pro próximo? Vamos pro próximo. O próximo é um soldado amputado. Esse caso também foi investigado por José Vitor Soares. Ele aconteceu aí em 16 de julho de 75, em Alegrete, numa base militar. Se você deve ter uma imagem aí que eu tá aqui. É o 29º, se eu não me engano, deixa eu ver. Não, 6º Regimento de Cavalaria Blindada. 6º RCB. Isso é um quartel, uma unidade militar ali, onde tinha um soldado, Paulo Furquim, 18 anos na época, se não me engano, estava fazendo a ronda nesse perímetro aí do quartel. Em determinado ponto, que eu acredito seja perto daquela região ali mais arborizada, mais oculta, mais escondida ali, ele se deparou com algo muito grande iluminado no chão, como fosse tamanho de um carro, um pouco maior, e ele se assustou muito, ficou muito abalado e acabando dando um tiro de fuzil. Esse tiro, essa bala chegou no objeto, mas ricocheteou. No ricochete, a bala acabou se dividindo e retornando em direção à perna esquerda, acima da perna do joelho esquerdo do Paulo, e acabou atingindo ele. Esse soldado acabou caindo inconsciente ali, ferido. Ele foi atendido pelos outros militares que escutaram um tiro. Quando o pessoal chegou, parece que só viu não, acho que nem nesse caso, acho que nem viram a nave saindo, a luz saindo. Não me lembro se viram a nave já saindo no céu, assim, voando. Tem um caso de Canoas bem semelhante. Mas pegaram esse rapaz, levaram para a enfermaria,
Depois deram uma conversada com ele, tentar entender o que aconteceu, tudo. Como era mais grave o caso, eles mandaram para um hospital em Alegrete, e em Alegrete mandaram para o hospital aqui da Militar de Porto Alegre. Em Colombo aqui. No dia seguinte, os superiores dele foram lá dar uma olhada no que aconteceu no terreno. Parece que tinha marca no solo lá. E a fivela, o relógio de pulso e o fuzil dele estavam próximos do local onde foi avistada a nave. Provavelmente foram atraídas por um campo magnético que atraiu esses objetos metálicos. Em Porto Alegre, esse rapaz, coitado, acabou tendo que amputar a perna. Ele sofreu ameaças ali, ele foi aposentado na época, tipo, por uma invalidez. Foi ameaçado de perder essa aposentadoria caso relatasse alguma coisa desse caso, e ele meio que sumiu. O caso dele até foi publicado na revista Manchete na época. Eu tentei encontrar ele até bastante tempo atrás. Eu fiz uma live há pouco tempo atrás com o Moreira, do Máquina de Mistérios, e a gente comentei isso do caso dele e acabei lembrando, cara, vou dar mais uma pesquisada sobre o caso do Furquim. Uma vez por ano eu dou uma pesquisada para esse encontro. E, infelizmente, acabei encontrando um relato num blog, numa publicação de Alegrete, que ele faleceu em 2023. Bah. Infelizmente. Eu só não entrei em contato com a família ainda, mas infelizmente não consegui falar com ele. Mas eu consegui confirmar que realmente é ele que faleceu, infelizmente. Um caso bem triste, assim, de outros casos que tem esses contatos que não é muito... a gente não recomenda em reagir, principalmente agressivamente, com arma de fogo e tudo mais, né? Acontece isso. Tem o caso do seu Miro lá também, no funil lá, que ficou cego, a sorte que voltou. Mas tem casos bem trágicos aí que é complicado, né? Essa questão deles tentar sempre silenciar o pessoal, né, é bem comum também, né, Márcio? Sim. Tem casos bem bizarros. Tem casos bem bizarros na nossa aeronáutica aqui do Rio Grande do Sul. A gente pode fazer um programa só sobre essas questões aqui, envolvendo... Se quiser ver aeronáutica e exército aqui no Rio Grande do Sul, dá para fazer um programa, a gente pode conversar um dia aí. Tem casos bem bizarros. Sim. Só para dar um exemplo, assim, caça aterrissando sem piloto. Caramba! O piloto saindo daqui com autonomia de voo de 1, 2, 3 horas, 2 horas, e o cara aterriza 1 ou 2 dias depois em Manaus. Caramba! Lapso de tempo aí. Tem os troços. Isso aí tudo abafado. Sim, imagina. A gente pode pensar que isso aí a gente não cheguei a preparar esse material para vocês. Tem muita coisa aí, né? Tem muita coisa. Esses são outros casos bizarros também. Bom, o próximo caso aí é um caso de uma abdução clássica aqui também, aconteceu em Pelotas. Deixa eu ver se eu achei ele aqui. Caso da abdução de José Inácio Álvaro. Em Pelotas, esse caso aconteceu entre 2 e 3 de março de 78. O José Inácio ele era um estudante, junto com outro amigo, estava um dia conversando na frente de casa aí, com a vizinha da casa desse amigo, se eu não me engano, num portão ali, até com uma professora deles, e passou um disco, umas 8h30 da noite, passou um disco, deu um blackoutzinho na cidade lá, e passou. Eles resolveram, ele e o amigo, ir para o centro da cidade, fazer um lanche. Lá por uma meia-noite, 11h30, meia-noite, resolveram voltar para casa. Quando chegaram no ponto da parada do ônibus, aí já passava meia-noite, acabaram não perdendo o ônibus naquele ponto, não passava mais, tiveram que se deslocar para outro ponto. O amigo do José Inácio acabou pegando o ônibus para a região dele, ele estava esperando, mas do nada sentiu uma vontade muito grande de não pegar o ônibus. Ele tinha passado antes, quando ele estava se dirigindo para o centro da cidade, ele tinha passado na casa do pai dele, para dar uma verificada. O pai dele estava viajando, ele ficou responsável por dar uma olhada na casa, arrombamento, essas coisas. Foi lá, deu uma olhada na casa e foi para o centro com o amigo dele. Deu uma vontade grande de ele retornar para a casa do pai dele. Ele foi a pé, retornou na casa do pai dele, já era dia 3, já era madrugada dia 3. Ele
entrou na casa, abriu tudo e sentiu uma vontade muito grande de ir para frente da casa. Na frente da casa, ele olhou, na frente um terreno, na época parece que era baldio, e tinha uma nave parada lá, e ele sentiu uma grande vontade de se aproximar. Foi se aproximando, aí alguns metros ele levou um tipo de um raio de luz que fez ele apagar, se desorientou. Ele acordou no outro dia, uns 3 quilômetros, 2 quilômetros, também deitado num terreno baldio. Ele ficou preocupado com aquilo, não entendeu nada, falou com um amigo, colega de trabalho dele. O amigo comentou: cara, esse teu caso tá muito estranho. Será que tu não teve algum contato, alguma coisa? Tem um ufólogo aqui na cidade, o Luiz do Rosário Real, que tem uma coluna no jornal Diário de Pelotas, que pesquisa casos assim, quem sabe tu vai lá falar com ele. Ele fez contato com o ufólogo, foi lá falar com ele. Ele acabou fazendo 2 regressões hipnóticas, onde nessas regressões ele teve melhor entendimento do que aconteceu. Ele recebeu esse raio, ficou paralisado. Só um minutinho. Ficou paralisado e acabou sendo agarrado por 2 seres. E levado para dentro de uma nave. Nesta nave, ele acabou tendo um contato, uma relação sexual com uma... Isso aí ele mostrando... Isso aí foi uma reportagem que saiu, se eu não me engano, num boletim da Sociedade Brasileira, ele mostrando onde é que ele tinha sido abduzido. Depois tem, eu acho que uma outra imagem que mostra ele caído no chão e a investigação desse ufólogo Luiz do Rosário. E ele acabou tendo esse contato com essa alienígena, e essa alienígena parece que lá dentro do disco lá da nave ele foi informado que ele seria pai. Os seres que abduziram ele não conseguia enxergar forma, pareciam sombras, vultos, não tinha definição de rosto nem nada, ele não conseguia enxergar o que era. Tinha um aspecto humanoide, mas em formato de vulto, de sombra, assim. Não conseguia definir face, membro, nada. E esse é um caso clássico também, foi bastante investigado. É um outro caso que é famoso por ter contato sexual também, semelhante a Vilas Boas, semelhante a Altasca, semelhante a outros vários casos. A própria cidade aí, 2 meses depois, tem um caso chamado Assis, que também é muito parecido com esse caso de abdução também, contato sexual. Então, esse é um caso bem famoso. E um caso considerado clássico na ufologia brasileira também, o caso do José Inácio. Esse cara tá vivo, em princípio. Infelizmente, não mora em Rio Grande do Sul, mora em Santa Catarina. Isso aí é o estudo que foi feito, que aparece no boletim da Sociedade Brasileira. Ali seria mais ou menos o local onde ele foi abduzido, o mapa, na parte superior, um mapinha, um croquis, onde ele foi abduzido, onde foi encontrado. Sim. À direita lá, eu acho que é a casa do pai dele, se eu não me engano, se ele mostra ali. E a casa da frente da casa do pai dele com a equipe ali que estava investigando. E ali, na foto de baixo, ele mostrando onde ele foi encontrado deitado, e depois ele mostra ele deitado, como é que ele foi encontrado deitado por uma pessoa lá que ajudou ele. Sim. Então é um caso bem interessante. Legal. Ô, Márcio, devido à nossa questão de tempo aqui, a gente vai ter que deixar esse caso como último. A gente pode fazer uma parte 2, o que tu acha? Cara, à vontade. Quando precisarem aí. Em princípio, os casos a gente terminou. Eu acho que a gente terminou, né? Não sei se tinha... terminou todos os casos, mas quando quiser conversar sobre... a gente conseguiu fazer todos, então tá bem legal. Não tem problema. Excelente. Muito, muito interessante o teu estudo aí da casuística no Rio Grande do Sul aí, Márcio. E mostra que tu te aprofundou bastante, né? Tu pesquisou afinco. Cara, que assim, cara, a gente... Eu sempre fui apaixonado pela ufologia, acabei formando como eu disse, eu pesquisava no bastidores, acabei depois indo para a parte pública da coisa, montei grupo, fui consultor da revista UVO, escrevo para revistas aí, tudo. E a ufologia gaúcha, eu me detenho nela porque eu parto daquele pressuposto. A gente tem que conhecer o nosso quintal primeiro, para depois tu te aprofundar e começar a estudar outras áreas. Só que é tão grande, tão rica a nossa ufologia, que é meio complicado tu te afastar do nosso, como se diz aqui, nosso quintal,
e abraçar. Eu já abracei esses casos aí do José Carlos Higgins, do Paraná. Eu acho que eu nem falei, comentei com vocês. Tem o caso do Almiro aí, lá do Rio de Janeiro. A gente pode conversar um outro dia sobre esses casos. Mas o meu foco acabou sendo o Rio Grande do Sul. E realmente, eu tenho uma dedicação grande, porque quando eu recebo um caso, eu, entre aspas, eu vou até a fim tentar conseguir informações precisas para poder ter um entendimento, ter um desenho, porque a gente acaba montando uma sequência cronológica de fatos, de imagens, para transformar num relatório, num reporte correto, entendeu? E nem sempre a gente consegue. Às vezes a pessoa me manda um relato lá e não quer dar o nome, não quer dar onde aconteceu, não quer dar o nome. Aí a mesma coisa é que não acontece, não dizer nada, porque eu não posso ficar simplesmente acontecer um caso e não ter mais informação. É muito vago. Então eu acabo me aprofundando. E como eu estou nisso aí há quase oficialmente 20 anos, na realidade na ufologia há mais de 30 anos, então a gente acaba tendo uma experiência, o cara fica mais safo nesse negócio, né? O cara perde a vergonha de investigar, porque simplesmente às vezes eu recebo um relato, tu me mandou teve aquele relato aí do Alisson. Não conheço o cara, mas eu tenho que, me passou, é da minha área aqui no Rio Grande do Sul, eu tenho que tentar investigar, tentar descobrir. Às vezes são relatos que estão em outras partes, por exemplo, lá na região de Santa Cruz, Taquari. Eu tenho o pessoal de Venâncio Soares, o pessoal do Silva, o Dirceu. Eu tenho o Rafael Amorim, da revista UFO lá, que é Santa Cruz. Quando é a região deles, e é caso deles ali, se chegou para mim, eu já passo para eles, que é mais fácil o cara se deslocar lá, investigar, e depois eu fico com os dados ali para a gente poder estudar. Às vezes não dá, mas a gente precisa se aprofundar, porque é uma coisa, é uma cachaça, como se diz, né? Mas então tá, Márcio. A gente te agradecer pelo teu tempo aí, tua disposição, e que a gente possa gravar outros episódios aí, tratando de outras áreas, outros temas aqui do nosso chão, né? Tranquilo, estou à disposição dos amigos aí. É muito bom esse trabalho que vocês estão fazendo, porque ajuda a divulgar a ufologia de uma forma séria, conversando com as pessoas. Agora, na segunda temporada, vocês no programa estão entrevistando pessoas. Isso é muito bom, é muito rico. Eu posso indicar outras pessoas para vocês futuramente conversar aí, porque isso só contribui, cara. As pessoas vão conhecendo, vai criando uma rede de contatos, e isso só contribui para o estudo, para a pesquisa séria aí, e para a gente conhecer melhor os casos. Eu agradeço muito pelo convite. É isso aí então, né, Lucas? Vamos dando nosso encerramento aqui. Vamos encerrando, agradecendo sempre o Márcio aí pelo tempo, pela disposição, compartilhar conosco esse estudo aí. E era isso, né? Nos vemos na semana que vem, mais um vídeo aqui. E vai um abraço, turma. Valeu, Márcio. Um abraço a todos, valeu, Márcio. Feito. Tchau, tchau. Tchau.